Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: a ressurreição dos mortos ocorrerá no último dia. O texto que eu quero compartilhar com vocês, ele se encontra em João capítulo 6, do versículo 39, 40, 44 e 54, aonde o próprio Jesus está falando sobre a ressurreição dos mortos. E Jesus diz o seguinte, ele diz: "E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." A afirmação feita por Jesus é que a ressurreição ela se daria no último dia. Esse ensinamento ele era tão claro para os discípulos e para as pessoas que andavam com Jesus, que no dia que Lázaro morre, Marta diz para Jesus: "Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." E Jesus disse: "O teu irmão vai ressuscitar." E Marta logo ela diz o seguinte, o que ela havia compreendido andando com Jesus: "Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição no último dia." Então, este era o ensinamento de Jesus, que a ressurreição dos mortos seria no último dia. Porém, a pergunta que eu quero fazer: quando é este último dia do qual Jesus estava se referindo em que haverá a ressurreição dos mortos? A verdade é que para nós entendermos com clareza, nós precisamos entender que Deus é eterno, não tem início e não tem fim. Quando Jesus fala do último dia, ele está falando do término de um período, de um ciclo. Tá? E que, quando a gente para analisar com clareza, nós vamos perceber que se trata das 70 semanas de Daniel. No último dia é que Jesus vai ressuscitar os mortos. Então, quando a gente olha para as 70 semanas de Daniel, nós vamos perceber ali que depois das 62 semanas, o ungido foi morto. Já não se achou lugar para ele, ele foi assunto aos céus. Depois disso, houve a destruição do templo, houve a destruição da cidade, do lugar santo. Depois disso, ainda houve guerras e rebeliões até o fim. E antes de chegar nessa última semana de Daniel, ele profetiza que surgiria o governante do povo que destruiu o templo. E esse governante ele faria uma aliança com muitos, que duraria uma semana. Esta aliança ela seria quebrada no meio da semana e então seria cessado o sacrifício e a oferta, seria levantado aquilo que a palavra chama de abominação desoladora e então começaria essa grande tribulação. No final da grande tribulação, a palavra de Deus declara que por ocasião da vinda de Jesus, ele daria fim ao governo do anticristo, esse seria lançado vivo no lago de fogo. E então, aqui nós vamos perceber que se cumpre o último dia deste ciclo das 70 semanas de Daniel. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus, quando ele afirma por diversas vezes que a ressurreição dos mortos, ela se dará no último dia, nós vamos perceber que está completamente ligado a esta última semana profetizada por Daniel. E nós vamos perceber isso nos mais diversos textos. Eu quero citar aqui alguns para vocês entenderem. Quando lemos Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, o texto que está falando ali sobre as duas testemunhas, ele relata para nós que essas duas testemunhas elas seriam mortas por durante 3 dias e meio, depois que terminassem de profetizar. E por 3 dias e meio teriam os seus corpos espalhados pela cidade santa, o mesmo lugar onde foi morto o nosso Salvador. Agora o detalhe é que depois desses 3 dias e meio é que essas testemunhas elas
receberiam um sopro de vida vindo da parte de Deus, elas ressuscitariam, então uma voz do céu diria: subam para cá. O que o texto ele declara para nós? Vamos ler junto. Quando eles estiverem terminando o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente se chama Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Durante 3 dias e meio, 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que seja sepultado. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, ele diz, entrou neles o sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E um grande terremoto tomou conta daqueles que viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. O que esse texto está revelando para nós? João ele está tendo uma visão das 2 testemunhas que serão mortas durante um período de 3 dias e meio. Se vocês lembram das profecias de Daniel, 3 dias e meio é o mesmo que 3 anos e meio ou metade da semana. Isso está de acordo com as profecias que declaram que nos últimos 3 anos e meio o povo santo ele será perseguido. E o detalhe é que quando fala que essas 2 testemunhas elas serão perseguidas e mortas por 3 dias e meio e o seu corpo ficará exposto, não são 3 dias literais, mas está falando da última metade da semana de Daniel. Os últimos 3 anos e meio aonde os santos serão perseguidos. Aqui as 2 testemunhas não são 2 pessoas literais, não são Elias e Moisés de forma literal. Se trata, na verdade, do povo de Deus que será perseguido durante os 3 anos e meio. Agora o detalhe é que esse texto declara que depois de 3 anos e meio, as 2 testemunhas elas receberão um sopro de vida e se colocarão de pé. Sobre o que o texto está falando? Sobre ressurreição dos mortos. O texto ainda diz que elas vão ouvir uma voz dizendo: suba para cá. O que o texto declara que depois da ressurreição haverá ainda arrebatamento. Mas quando observamos a cronologia dos eventos, nós vamos perceber que tanto essa ressurreição como esse arrebatamento das 2 testemunhas acontecem no final da grande tribulação, no último dia. Outro texto que também fala de uma ressurreição e que está ligando ao último dia, ele se encontra em Apocalipse 20, do versículo 4 e 5, que diz o seguinte: vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O que o texto de Apocalipse está anunciando para nós? Esse texto ele está falando também da ressurreição dos mortos. E ele está declarando que no final da grande tribulação, por ocasião da vinda de Jesus, quando Satanás tiver sido preso por um período de 1000 anos, o texto está declarando que aqueles que morreram durante a grande tribulação, quer seja decapitado, quer seja em meio à perseguição, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Agora o detalhe é que esse texto ele chama a ressurreição que está acontecendo no final da grande tribulação, cujo aqueles que foram martirizados durante esse período de tribulação, o texto está chamando essa ressurreição de a primeira. Está dizendo que até então não houve nenhuma ressurreição, esta é a primeira ressurreição dos mortos. E também diz que acontece no final da grande tribulação, quando Jesus vem no último dia. Outro texto que também vai falar sobre a ressurreição dos mortos encontra-se em 1 Coríntios 15, 51. Esse capítulo é o capítulo da ressurreição dos mortos. Por quê?
porque Paulo ele vai tratar sobre assuntos concernentes à ressurreição, à glorificação do nosso corpo. E Paulo escreve o seguinte: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse texto também está falando sobre a ressurreição dos mortos. E veja que o texto ele conecta a ressurreição dos mortos com a ocasião da vinda de Jesus e com o arrebatamento. E esse texto está dizendo que quando a última trombeta soar, então os mortos ressuscitarão e nós, os que ainda estivermos vivos, nós teremos o nosso corpo transformado. E essa transformação ela acontecerá num abrir e fechar de olhos. Então, essa transformação, a glorificação do nosso corpo é que será rápida como um abrir e fechar de olhos. Agora, o que esse texto que fala da ressurreição dos mortos, que conecta ao som da última trombeta, conecta ao arrebatamento que também está acontecendo nesse texto, ele tem a ver com a ressurreição no último dia? Eu vou dizer para vocês, quando a gente lê Apocalipse 11, que fala sobre a sétima trombeta sendo tocada, aqui nós vamos ver a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo ressuscitando para receber galardões. Então prestem atenção na leitura. Diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és o que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira, e chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar, de dar galardões aos servos, profetas, aos teus santos, aos que temem ao teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Paulo acabou de escrever no livro de 1 Coríntios capítulo 15 que a ressurreição do nosso corpo, a transformação do nosso corpo, ela se dará ao som da última trombeta. E quando a gente vai ler a última trombeta em Apocalipse 11, a sétima trombeta, que ela é também a última sendo tocada, nós vamos ver que quando é tocada a trombeta, o Senhor Jesus ele assume o seu reino, ele começa a reinar. E agora, nesse momento, os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitam para receber galardão. E aqui inclui os profetas, os santos, aqueles que temem ao Senhor. Prestem atenção que aqui na sétima e última trombeta nós estamos vendo os mortos ressuscitarem. Não todos, mas aqueles que morreram em Cristo. Então, quando Paulo fala que a ressurreição dos mortos ela ocorrerá ao som da última trombeta, também está conectado à sétima trombeta do livro de Apocalipse, porque lá também está ocorrendo a ressurreição dos mortos. E aqui é que entra a grande chave. Se vocês prestarem atenção, assim como nos textos anteriores, aqui também a última trombeta ela está sendo tocada no final da grande tribulação, no final da última semana de Daniel. Ou seja, a ressurreição na sétima e última trombeta também está acontecendo no último dia. Quando entendemos com clareza esses textos, fica fácil compreender 1 Tessalonicenses 4,15, que fala sobre o arrebatamento. Quando o texto diz para nós: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem à voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Prestem atenção na leitura de todos os textos que foram feitos até agora. Todos eles afirmam que a ressurreição dos mortos acontecerá no último dia.
Se não bastasse Jesus dar esse ensinamento enfático que ela vai ser no último dia a ressurreição dos mortos, ainda nós vamos ver vários textos, como por exemplo as duas testemunhas, elas ressuscitando depois dos 3 anos e meio ou 3 dias e meio, que são dias de ano. Isso é no final da grande tribulação, no final das 70 semanas de Daniel. Se não bastasse esse texto, ainda nós temos outro texto em Apocalipse falando que aqueles que morrerem durante o período da grande tribulação por não adorar a besta, nem a sua imagem e nem pôr a marca da besta na testa ou na mão, esses que foram decapitados, eles ressuscitarão também no último dia, e essa ressurreição ela é chamada de a primeira. Não houve ressurreição antes desta, a não ser Jesus, que é a primícia dos que dormem. Com todos esses textos, nós ainda vamos encontrar Paulo dizendo que a ressurreição dos mortos, a glorificação do nosso corpo, ela acontecerá num abrir e fechar de olho ao som da última trombeta. E quando a gente vai ler a última trombeta, a 7ª tocada, lá no livro de Apocalipse, nós vamos perceber que lá também está acontecendo a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, para receberem galardões. O próprio Jesus diz: eis que breve venho e comigo trago os meus galardões. Então é fácil deduzir quando nós lemos 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque lá Paulo está dizendo que os mortos ressuscitam primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, se a ressurreição acontece antes do arrebatamento, se a ressurreição dos mortos só acontece no último dia, o arrebatamento também só ocorrerá no último dia. Por isso eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: se a ressurreição dos mortos só acontece no último dia e o arrebatamento só ocorrerá depois que os mortos ressuscitarem primeiro, isso significa que o arrebatamento também ocorrerá no último dia, por ocasião da vinda de Jesus sobre as nuvens. Uma vinda cuja Bíblia diz: eis que venho com as nuvens e todo olho o verá. Então, Jesus, em sua vinda visível, virá. Quando ele vier no último dia, no final da grande tribulação, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Ressurreição e arrebatamento que ocorrem no último dia. Eu quero deixar aqui no card uma pergunta para vocês. Você acredita que a ressurreição acontecerá 7 anos antes da vinda de Jesus? Ou você acredita que a ressurreição ela ocorrerá só no último dia, como acabei de explanar nesse vídeo? Deixe aqui no card a sua resposta. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Deixe os seus comentários. Se você concorda ou se você discorda, comente ali embaixo em amor. Deixe o seu like, ative os sininhos para receber as notificações. Um abração e até o próximo vídeo.